Olá, professoras e professores, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Elaine Vidal, atuo aqui no Núcleo de Produção de Conteúdo e Formação da Saber Educação, que reúne as editoras Ática, Saraiva e Scipione para a rede pública, e hoje estou aqui para gente conversar sobre uma obra incrível que está no PNLD 2024, que é a obra de geografia da coleção Jornadas Novos Caminhos. Então, antes da gente começar, eu quero dizer que todos vocês conseguem encontrar essa obra e baixá-la integralmente por meio do nosso portal eDocente, que é www.edocente.com.br, está aparecendo aí na tela para vocês. Lá vocês encontram todas as nossas obras do PNLD e podem baixar o arquivo para analisarem até no momento em que estiverem offline. Então, não deixem de baixar a obra Jornadas Novos Caminhos Geografia, que vai ser objeto da nossa conversa hoje. Essa obra foi escrita por três autoras: a Ana Muniz, a Ana Lúcia Guerreiro e a Maíra Fernandes. E quem vem para conversar conosco hoje é a Ana Lúcia Guerreiro, que é mestra em ciências na área de concentração de geografia humana pela USP, especialista em neuroaprendizagem pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, bacharela e licenciada em Geografia também pela Universidade de São Paulo, e ela já atuou na formação continuada de professores na rede pública de ensino do Estado de São Paulo, e atualmente ela é professora do ensino fundamental anos finais e coordenadora da área de ciências humanas na rede privada de ensino do Estado de São Paulo. Professora Ana Lúcia, seja muito bem-vinda. É um prazer ter a senhora aqui conosco. Boa tarde, Elaine. Eu agradeço o convite da editora, nossa pessoa, e vamos falar sobre essa obra, que é uma obra muito querida, gerada aí por 6 mãos, por 3 cabeças e uma equipe enorme de suporte, e nós estamos muito felizes com a aprovação. Temos certeza, uma equipe muito potente pela qualidade da obra, a gente já vê. E aí, para a gente começar a nossa conversa, professora, eu ia perguntar para você sobre os destaques da obra. Que destaques você considera que são diferenciais da obra Jornadas Novos Caminhos Geografia? O que vale a pena os professores olharem no momento de fazer a sua escolha que vai trazer um diferencial? Bom, nós temos alguns pontos, eu vou destacar aqueles que eu particularmente considero como mais potentes, que estão relacionados à concepção da obra propriamente dita e também à maneira como os conteúdos são apresentados, tanto para os alunos no livro do estudante, quanto para os professores no manual, né? A obra ela foi pensada para abordar os temas da BNCC e os temas clássicos da geografia, então a gente conseguiu selecionar e organizar os conteúdos de modo que não faltassem aqueles conceitos que são estruturantes do conhecimento geográfico, do raciocínio sobre o espaço geográfico, e também dialogar com aquilo que se necessita e que é urgente no ensino de geografia hoje. Então, nesse sentido, ele não fala só dos temas mais clássicos que nós estamos habituados como professores a trabalhar. Esse é o primeiro aspecto. O segundo está relacionado à maneira como esses conteúdos são apresentados na obra. A gente tem uma preocupação com um tratamento textual, com a linguagem textual muito grande, no sentido de que os textos eles trazem para os alunos uma linguagem de fácil acesso, de fácil entendimento, sem deixar que o conhecimento seja banalizado ou seja simplificado demais. Então, é um conhecimento acessível, numa linguagem acessível,
própria para o jovem estudante do mundo contemporâneo, porém sem cair naquela superficialidade que às vezes acaba acontecendo quando a gente tenta simplificar demais. O terceiro aspecto é o uso da linguagem visual, das questões gráficas, né? E aí a gente está falando da cartografia, que é uma linguagem muito importante, eu diria a mais importante da geografia, né? Porque os mapas para a gente são como textos, mas não só a cartografia, a gente tem o uso de diferentes recursos visuais. Então, estou falando de gráficos, de infográficos, de tabelas, de imagens, de blocos de diagrama, sugestões de atividades em que os alunos colocam a mão na massa para mexer também com estas linguagens, fazendo uso também dos recursos de tecnologia. Então, é uma obra que se preocupa com esse tripé, a manutenção dos conhecimentos que são considerados mais tradicionais da geografia, uma atualização na linguagem e a diversidade de recursos visuais. Isso para o livro do aluno. No caso do manual do professor, a gente tem uma preocupação bastante grande com a questão do embasamento teórico, de trazer subsídios para os professores, subsídios esses que são considerados fundamentais para que a gente consiga fazer bons encaminhamentos pedagógicos e metodológicos, didáticos na geografia, mas também trazendo as questões das metodologias mais recentes e as metodologias ativas e formas de avaliação nesse contexto em que a gente tem tanta coisa circulando e tantas formas diferentes de ensinar e de avaliar o processo de aprendizagem do aluno. O foco é no aluno, mas o professor entra aqui como uma peça fundamental para potencializar e possibilitar que essa aprendizagem aconteça e que o aluno se mantenha no centro do processo pedagógico. Excelente, professora. Tenho certeza que já foi dando um gostinho aí para os professores que estão nos assistindo quererem conhecer a obra. Deve, a essa altura, todo mundo está correndo lá no E-Docente para baixar e poder conferir. E aí eu fiquei pensando, Ana Lúcia, enquanto você ia falando, né, das linguagens, você comentou essa questão tanto na preocupação textual, né, de fazer um texto acessível sem ser superficial, quanto outras linguagens. É uma obra que trabalha com múltiplas linguagens aí, então a própria cartografia, os gráficos, linguagem visual de maneira geral, a linguagem tecnológica, e a partir desse cruzamento de diferentes linguagens, desse convite para que o estudante ponha a mão na massa, a gente fica com a impressão de que é uma obra de geografia que abarca muito além da geografia, ou melhor, que vai trazer a geografia atravessada aí por outras áreas do conhecimento. Então, queria perguntar se essa impressão é uma impressão correta, se a obra tem a intenção de trabalhar com a interdisciplinaridade, como que essa interdisciplinaridade é trabalhada, e se ela favorece a autonomia do estudante na construção desse conhecimento. Porque quando a gente pensa em tornar uma linguagem acessível, de certa forma, a gente está possibilitando aquele sujeito assumir um protagonismo, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A interdisciplinaridade é um aspecto importante no fazer geográfico, né? Eu acredito que a geografia não se faz sozinha, ela não explica o mundo sozinha, e ela, na sua base, dialoga com diferentes áreas do conhecimento. Para a gente fazer geografia, se formar geógrafo ou professor de geografia, licenciado, a gente precisa dialogar com diferentes áreas do conhecimento, e o ensino da geografia não pode ser diferente. Então, a gente pensou nessa coleção também no seu aspecto interdisciplinar. A BNCC traz para a gente os temas transversais contemporâneos, que dialogam muito com aquilo que está acontecendo no mundo hoje, né? Os grandes temas de preocupação mundial. Então, a obra foi pensada também para abordar tanto os aspectos interdisciplinares da própria geografia, então o diálogo da geografia com a história,
com as ciências da natureza, com a matemática, com a língua portuguesa, com artes, com educação física, mas também com esses temas que são postos pela Base Nacional Comum Curricular, né? Nesse sentido, a gente estimula o questionamento do mundo, a observação e questionamento do mundo, a formulação de perguntas problematizadoras, a elaboração de hipóteses para responder essas perguntas, como num procedimento de trabalho com pesquisa mesmo, né? E também favorece a construção de uma postura autônoma por parte do estudante para que ele vá atrás dessa investigação, para que ele tenha recursos em que ele seja capaz de buscar informações, tanto no livro didático, na coleção, quanto em outros suportes, para que ele responda a essas perguntas ou para que ele tenha mais elementos para observar e para dialogar com esse mundo de modo cada vez mais aprofundado, né? A gente não quer que os estudantes tenham uma visão superficial do espaço geográfico. Por mais distante que esse espaço estudado seja, por exemplo, uma região da Ásia, né, lá no livro do 9º ano, a gente não quer uma visão superficial. E isso só é possível se a gente sabe como selecionar as perguntas, como ter a manutenção desse conhecimento por parte dos materiais que a gente acessa, as fontes confiáveis de pesquisa, e como é que a gente vai juntando pecinhas de áreas do conhecimento diferentes, porém fazendo uma interpretação geográfica dessas pecinhas todas que a gente junta. Porque o foco da geografia é entender e analisar a produção e a reprodução do espaço geográfico, a organização dos territórios, a configuração das regiões, por que os lugares e as paisagens são como são e como é que as nossas ações impactam e modificam esses espaços todos, essas dimensões todas do espaço geográfico. Então, a interdisciplinaridade favorece esse olhar, a gente saber que a geografia não explica sozinha o mundo, mas ela tem muitos elementos que nos ajudam a dialogar com diferentes áreas do conhecimento e entender esse mundo cada vez mais complexo. Excelente, professora. E olha, entre tantos elementos importantes que você trouxe aí nessa resposta, eu gostaria de destacar um que foi me fazendo pensar aqui, que é essa questão de proporcionar, tentar garantir de alguma forma que o estudante estabeleça um diálogo mais aprofundado com o mundo. Isso é super bonito, né? Até poético ali, esse diálogo mais aprofundado com o mundo. E a gente sabe que uma das formas de se compreender melhor o mundo que nos cerca é a prática de pesquisa, né? O trabalho do pesquisador nada mais é do que investigar o mundo, né, e seus fenômenos e, enfim, tudo que o compõe, para, a partir dessa investigação, estabelecer esse diálogo aprofundado. E, então, de modo muito coerente com o que você estava falando, a obra tem a prática de pesquisa como um dos seus pilares também. Aí queria que você contasse um pouquinho para a gente, desse algum exemplo, sem querer dar spoiler, viu, professora? Mas contar um pouco para quem está nos assistindo. Tá bom. Cada volume da coleção é organizado em unidades, capítulos e trilhas, né? Dentro dessas trilhas, a gente tem as atividades propostas para cada tema abordado, mas a gente tem algumas sessões que são específicas. E 2 delas estão vinculadas tanto à interdisciplinaridade quanto à prática de pesquisa. Eu vou falar os nomes das sessões, mas eu não vou entrar em detalhes, porque para cada temática a gente tem uma ou outra sessão aparecendo e elas vão de acordo com os temas abordados em cada volume, tá bom? A gente tem a sessão Conhecimento Interligado, que tem esse caráter do diálogo com as diferentes áreas do conhecimento, temas bastante atualizados dentro da geografia e que fazem com que a gente queira desvendar um pouco mais desse espaço geográfico do mundo contemporâneo.
e a gente tem a sessão em ação, que vai trazer um diálogo dos conhecimentos da geografia com questões não só da contemporaneidade, mas também da tecnologia, do mundo tecnológico. Então, dependendo do tema que está sendo abordado em cada uma das unidades, a gente vai ter, ora uma sessão, ora outra. E isso faz com que a gente vá construindo e desenvolvendo e também aprofundando e ampliando o repertório do aluno para interdisciplinaridade, para o pensamento interdisciplinar a partir do raciocínio espacial da geografia e também a prática de pesquisa com diferentes procedimentos. No manual do professor, a gente tem orientações mais detalhadas relacionadas a essa questão do uso da pesquisa como um procedimento didático de ensino na geografia. Então, eu convido os professores a lerem o manual do professor para ver um pouco do que a gente fala sobre a pesquisa como um procedimento no ensino de geografia. Muito bom. E professora, acho que essas sessões, né, cada professor que tiver contato com a obra vai poder mergulhar muito nelas e entender, né, essa intenção que você acabou de explicar para a gente. E aí eu queria trazer para a nossa conversa um outro tópico, que é a cartografia. Muitas vezes a gente fala em geografia, a pessoa já pensa na representação cartográfica. Então, eu queria saber como é que a cartografia, que é uma área tão relevante da geografia, como é que ela é tratada na obra Jornadas Novos Caminhos? Bom, cartografia é a minha menina do coração. Preciso Acho que dizer de para muitos vocês. professores de geografia, né? Sim, mas não foi sempre assim. A gente teve um tempo importante na formação dos professores em que não se queria nem ouvir falar de cartografia, de mapas. E a gente está num mundo em que o mapa traz tanta coisa, né? Traz tanta informação que a aprendizagem sobre ele é cada vez mais importante. Então, nós, professores, precisamos ser bons leitores de mapas, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, é a minha menina dos olhos, porque eu adoro as representações cartográficas aqui. Então, a gente tem uma seção também nos livros, né, em cada volume, chamada Linguagem Cartográfica, em que a gente aborda, dentro de cada volume, nos momentos em que essas sessões aparecem, elas não estão em todas as unidades, né, elas aparecem de modo pontual também, mas essa sessão aparece em momentos em que a gente precisa ampliar, aprofundar ou trazer um conteúdo novo da cartografia. Por que eu estou falando isso? Porque a cartografia por si só tem um conjunto de conhecimentos que são específicos dela, que a gente não vai aprender em outro lugar senão na própria cartografia. E isso se traduz na escola por meio das aulas de geografia. Por mais que um professor de outra disciplina, e aí a gente pode falar, por exemplo, de matemática, entenda sobre mapas, trabalhe com conteúdos da cartografia como a escala, por exemplo, ele não vai ter a habilidade que o professor de geografia tem para ensinar sobre mapas, porque a gente tem um conhecimento mais aprofundado dos conteúdos cartográficos na nossa formação. E é por isso que os conteúdos cartográficos entram como um aspecto específico da geografia. O lugar de o aluno aprender sobre mapas é primordialmente, preferencialmente, na aula de geografia. Não significa que em história ele não vai aprender, mas ele aprende com o olhar da história, não com o olhar da representação espacial que a geografia faz. Dito isso, a gente tem para cada volume, dentro dessas sessões, os temas que estão relacionados à faixa etária, aquilo que é próprio, aquilo que é recomendado, aquilo que é indicado de ser ensinado para alunos de sexto, sétimo, oitavo e nono anos. Por quê? Porque eu posso levar uma anamorfose, por exemplo, para uma turma de sexto ano, mas pode ser que eles não consigam interpretar a anamorfose no seu ponto máximo, na sua complexidade máxima, porque faltam conteúdos que são anteriores e que são basilares
para a leitura, para o entendimento e para a interpretação dessa forma de representação espacial. Então, a gente vai colocando as representações cartográficas e a linguagem cartográfica de acordo com aquilo que é possível dentro de cada faixa etária e dentro de cada tema. Os mapas temáticos aparecem o tempo inteiro, ao longo de todos os volumes, de acordo com os temas que são estudados. Então, tem muito mapa de relevo, tem mapa de clima, tem mapas de temas da demografia, né, da geografia da população, tem mapas de urbanização, nós temos mapas variados, mas não só mapas. Quando a gente fala de cartografia e de representações espaciais, a gente hoje em dia amplia esse olhar, tendo os mapas como representação preferencial, mas não só. Então, tem infográficos que fazem essa relação mapa e outras formas de representação visual e imagética, mas tem também os blocodiagramas, que também são bastante importantes, eles são recomendados dentro das habilidades da BNCC, né, para serem trabalhados como representações espaciais, e temos também as representações gráficas, e aí eu estou falando de gráficos diferentes e de tabelas, que também vão se somar aos materiais cartográficos que fazem parte da obra. Então, a gente tem um conjunto aí grande de referências que são trabalhadas na nossa formação de professor como conteúdos da cartografia, mas que dialogam também com outras representações. Muito bom, professora. Olha, para aqueles professores para quem a cartografia também é a menina dos olhos, então eles vão se encantar. E aqueles para quem não é, né, também vão gostar de ter um apoio aí nesse trabalho tão importante. Professora, nosso papo está uma delícia, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Então, como a gente conversou bastante sobre os aspectos que tem na obra do estudante, eu queria trazer agora, nesses minutinhos finais que nos restam, uma conversa sobre o manual do professor. A gente sabe que o manual do professor ele não está lá à toa, né? Ele é muito pensado, ele tem muito suporte aí para apoiar o professor nesse trabalho, por vezes solitário, que é a docência. Então, queria que você nos contasse que contribuições os professores de geografia vão poder encontrar no manual do professor, o que, que eles podem esperar dele. Bom, o manual do professor ele foi pensado também para dar, de fato, esse suporte, né, esse apoio pedagógico para os professores de geografia. Ele é composto de uma parte geral, né, que aparece em todos os volumes, né, e é composto também de uma parte específica que vai tratar daquilo que é, de fato, de cada volume, de cada série, né. Nessa parte geral, a gente tem questões que estão mais relacionadas aos procedimentos gerais de investigação e procedimentos didático-pedagógicos da geografia, a concepção de geografia da obra e como é que os temas são trabalhados lá. E na parte específica, a gente vai falar um pouquinho de coisas que estão relacionadas às faixas etárias, aos temas que aparecem em cada série ou ano, né? No caso do ensino fundamental, é ano. E também a gente tem uma parte dedicada às metodologias ativas e à avaliação, né? Com sugestões de aplicação das novas formas de avaliação, das novas concepções de avaliação que vem aí já nos últimos 15, 20 anos ganhando espaço dentro do sistema de educação aqui no Brasil, porque já acontece em outros países, em outros lugares com bastante sucesso, né? Além disso, a gente tem quadros que sintetizam as relações entre o sumário dos livros didáticos e as habilidades que a BNCC traz. Então, a gente consegue também, por meio desses quadros de síntese, ajudar o professor a estruturar o seu planejamento. O foco do manual do professor é ajudar, de fato, o professor a organizar o seu trabalho
e a usar o livro didático no seu potencial máximo. Né? Não faz sentido a gente adotar um livro didático se não for para usar, de fato, tudo aquilo que ele possibilita que a gente explore, que a gente use, que a gente faça com ele. Né? Ele não pode ser um coadjuvante no processo, ele tem que ser um material que seja, de fato, um aliado tanto do professor no seu fazer para ensinar, quanto do aluno no seu fazer para aprender. Então, é muito importante que os professores olhem com bastante carinho, ele foi pensado com bastante cuidado, né? A gente fica muito no foco dos conteúdos específicos da geografia no livro do estudante, mas o manual do professor foi pensado com muito carinho, com muito cuidado, ele tem uma linguagem bastante acessível, ele tem aquele equilíbrio que eu falei também do livro do aluno, né? Entre a parte mais teórica, mais clássica e conceitual, e aquilo que a gente tem como necessidades e urgências no fazer docente atualmente. Então, é muito importante que todo mundo fique de olho nele também. Muito bom. É importante essa sua fala, porque muitas vezes a gente sabe que o livro didático pode ser visto como um, entre aspas, substituto do professor ou ocupando um papel central ali da ação docente, e não é isso. Ele é um aliado, né? E quanto mais esse professor se apropriar do manual, das orientações, mais autor ele vai ser da sua própria prática docente. Melhores opções ele vai poder fazer de como potencializar o uso do material didático, do livro didático, de outros materiais, enfim. Então, é como você falou, é usar o material na sua máxima potência. Professora, infelizmente nós já estamos nos aproximando aí, nós temos um tempo máximo de 30 minutos, já estamos chegando pertinho, mas eu acho que todas as suas falas trouxeram contribuições muito relevantes. Quero voltar a convidar os professores que ainda não tiveram contato com o livro, e que queiram conhecê-lo, que acessem o eDocente, www.edocente.com.br, vai lá na coleção Jornadas Novos Caminhos, acessa o livro de geografia e você vai conseguir baixá-lo integralmente e ver tudo isso que a professora Ana Lúcia também nos colocou. Professora, se você quiser se despedir do nosso público. Eu quero agradecer novamente o convite para esse bate-papo que nós fizemos aqui e convidar todo mundo para olhar, conhecer a coleção toda. Ela está linda do ponto de vista estético, gráfico, mas ela está parruda, ela está com muito conteúdo, ela está com muita coisa bacana e atualizada para a gente levar a geografia de uma maneira muito atual mesmo, dialogando mesmo com o que a gente tem no mundo hoje, não aquela geografia estática que não conversa com o mundo que a gente tem. Então, eu convido todo mundo para olhar para a nossa coleção. Perfeito, professora. Esse é um ponto importante, né? Uma obra muito bonita também do ponto de vista estético, além de toda a qualidade de conteúdo. Parabéns pela obra, que ficou excelente. Obrigada às professoras e professores que nos assistiram e não deixe de baixar a obra Jornadas Novos Caminhos de Geografia. Temos certeza de que vocês vão adorar. Obrigada e até a próxima.